Renovado o termo de permissão de uso do Maracanã por mais 180 dias para a dupla Fla-Flu. A gente vai falar sobre isso e também sobre o passeio tricolor em Belém do Pará pela Copa do Brasil. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Este é o canal Ligados no Flu e para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Dias e a gente já começa com notícias, já vamos de primeira falando sobre o estádio do Maracanã. Grande polêmica aí nos últimos dias entre Vasco e entre a dupla, né, Fla-Flu e o Vasco querendo fazer parte ali da administração, entrou na justiça para enfrentar o Palmeiras no Maracanã, uma grande confusão. O presidente Mário deu uma longa entrevista ao canal Sport TV nesta terça-feira e também nesta terça-feira, Flamengo e Fluminense assinaram mais um acordo de cessão temporária do Maracanã. Foi o sétimo acordo seguido do termo de permissão de uso, assinado entre o governo e a dupla Flamengo e Fluminense. Esse novo prazo, ele é de 180 dias, né? O prazo de praxe, são 6 meses de cessão, então Flamengo e Fluminense continuam administrando o Maracanã enquanto não é feito o processo de licitação. O governo do estado do Rio prometendo em até 40 dias retomar o processo de licitação. Flamengo e Fluminense vão concorrer, o Vasco também vai entrar, outros grupos também podem surgir aí, como o Grupo Metrópolis, por exemplo, que hoje faz parte da administração do estádio Mané Garrincha em Brasília. Essas são informações do GE. Globo, né, sobre esse novo termo que foi assinado pelo Flamengo e o Fluminense junto ao governo do estado do Rio. Agora, eu queria pontuar aqui a minha opinião, eu não entendo, sinceramente, eu não entendo qual é o objetivo do Vasco. O Vasco tem estádio próprio, o Vasco tem projeto para ampliação do seu estádio, então eu não entendo o porquê de fazer tanta questão assim, né, de jogar no Maracanã. Flamengo e Fluminense já disseram que não se opõem ao Vasco jogar no Maracanã. Inclusive, isso faz parte do acordo que foi firmado entre os clubes e o governo do estado do Rio, né, que o Maracanã possa ser utilizado por outras equipes. A questão, de acordo com a dupla Fla-Flu, é apenas uma questão de ajuste de datas para que seja preservado o gramado. A dupla Fla-Flu gastou muito dinheiro, investiu muito dinheiro na reforma do gramado por várias vezes nesse período, desde que eles têm conseguido essa cessão temporária, né, de permissão para usar o Maracanã. Eles vêm fazendo investimentos para melhorar o gramado e tiveram, inclusive, que fazer pausas no calendário do Maracanã para não prejudicar o gramado, para que o gramado pudesse ser recuperado, mas o Vasco, ele escolhe uma data, quer jogar, bate o pé, entra na justiça e a gente tem tido esses recorrentes problemas. A gente espera que com a licitação esses problemas sejam resolvidos, porque aí o assunto vai ser encerrado, quem ganhar, ganhou, não tem mais o que ser feito e aí cada um segue a sua vida. Agora, volto a dizer, não entendo por que o Vasco, com o seu estádio próprio, com o projeto de modernização de São Januário, continua insistindo em querer também fazer parte do Maracanã. Essa é a minha opinião. Queria mandar um abraço para a galera que deixa o nome da cidade de onde nos acompanha. O Ananias Júnior, veja bem, ele nos assiste de Delmenhorst, acho que é assim mesmo que fala, hein? Na Alemanha, muito obrigado. Estamos sendo acompanhados direto da Alemanha. Um grande abraço então para o Ananias Júnior. Abraço também para o Carlinhos Marcineiro, no Baixo Guandu, no Espírito Santo. Diz que tem muitos tricolores no Baixo Guandu que acompanham inclusive o canal Ligados no Flu. Abraço para o José Benedito em Campos, no Rio de Janeiro. O Ismael Veloso em Resende, o Fernando Monteiro em Laranjal, Minas Gerais, o Dirnei Luiz em Petrópolis e o José Valdo, que nos acompanha em Petrolina, Pernambuco. Um grande abraço para os tricolores de Pernambuco. Bom, vamos falar então sobre a vitória tricolor na Copa do Brasil, 3-0, jogo fácil, passeio tricolor lá em Belém, mais 3.300.000 reais na conta tricolor. CBF, inclusive, já fez o Pix aí pro Fluminense. O Fluminense já garantiu mais essa premiação. Na semana passada, o Fluminense já tinha garantido, né, uma premiação de R$1,5 milhão na Libertadores, com aquela vitória sobre o The Strongest, e garantiu mais US$ 1 milhão, 5 milhões de reais,
por ter feito o jogo em casa. Então agora o Fluminense recebendo mais 3.300.000 reais de prêmio pela classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O São Paulo passou no sufoco pelo Ituano, também se classificou. O Cruzeiro também teve que suar muito para eliminar o Náutico, também se classificou. São equipes que também avançam para a próxima fase da Copa do Brasil, assim como o Atlético Paranaense. O único time que passou com facilidade até agora foi o Fluminense. Vocês vejam que o Atlético Paranaense enfrentou o CRB, que é um time de Série B. O Cruzeiro enfrentou o Náutico, que também não está na Série A. O São Paulo enfrentou o Ituano, que também não é de Série A. E o único que até agora se classificou com folga foi o Fluminense. E aí a gente tem agora nessa quarta-feira a sequência, né, dessa terceira fase. Tem o Flamengo, que tem que virar um resultado, né, importante contra o Maringá. O Corinthians também tem que reverter a vantagem do Remo. Então vamos ver aí quem vai avançar na Copa do Brasil. O técnico Fernando Diniz fez a opção por escalar um time titular, né? Não poupou ninguém. A previsão era de que ele pouparia 3 ou 4 jogadores. O único que não foi o Marcelo, que nem chegou a viajar para Belém do Pará. E mesmo assim o Fluminense mandou a campo os seus titulares, mesmo com uma vantagem de 3-0. E o gol do Cano, já nos primeiros minutos, praticamente ali sacramentou o resultado, né? Já tinha uma grande vantagem com o gol do Cano. As coisas acabaram realmente ficando muito difíceis para a equipe do Paysandu, que tem as suas limitações, e o Fluminense fez um jogo dentro do esperado. O Fluminense, em alguns momentos, às vezes um pouco disperso, como naquele passe do Felipe Melo, em que o Samuel Xavier também não estava prestando atenção, quase que o Fluminense sofre o gol, mas de uma certa forma o Fluminense treinou em Belém do Pará, foi um treino de luxo, valendo classificação, um treino valendo 3.300.000 reais, mas foi um bom jogo para ver a volta do Manuel, que entrou no segundo tempo, foi bom ver o John Kennedy marcando o gol, e que partidaça desse menino Alexander. Gente, como joga bola o Alexander, eu arrisco a dizer que o Alexander será a maior venda da história do Fluminense, maior até mesmo que a do André. É claro que a gente não quer que nenhum dos dois sejam negociados, mas a gente sabe que uma hora isso vai acontecer. Impossível o futebol brasileiro segurar 2 jogadores tão talentosos. Então, principalmente o Fluminense. Então, eu acredito que pela bola que o Alexander joga, com apenas 19 anos, ele vai ser a maior venda da história do Fluminense. É o que eu acredito. O Fluminense chega então a 7 vitórias seguidas nesta temporada, sofreu apenas 2 gols. 2 gols nestas 7 vitórias, um contra o Sporting Cristal e outro contra o Flamengo na decisão, naquela vitória por 4-1. Fluminense realmente muito bem e segue sendo elogiado pela mídia esportiva, pelos adversários, pelos treinadores adversários. O técnico do Paysandu também encheu a bola do Fluminense. E o Fernando Diniz foi perguntado sobre isso, sobre, né, esse momento que o Fluminense vive. Vamos ouvir então o que o treinador disse na entrevista coletiva pós-vitória por 3-0 sobre o Paysandu. Bom, em relação ao que o Márcio falou, assim, é um elogio, a gente recebe com bastante humildade. O favoritismo que a gente tem é trabalhar muito. Trabalhar muito, trabalhar muito, trabalhar muito. Eu acho que tem favoritos no Brasil, acho que tem grandes equipes, tanto o Campeonato do Brasil, o Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Fluminense é um time que tem uma certa complexidade para jogar, mas no fundo é um time simples. Para as coisas darem certo, precisa se ajudar muito para o jogo poder ter fluência. Eu acredito que os jogadores estão cada vez mais tomando consciência que a gente precisa trabalhar muito para poder ter resultado positivo. Então isso é o que me agrada. Bom, o Fluminense então vai direto para Fortaleza, não volta para o Rio de Janeiro, tem compromisso no Campeonato Brasileiro sábado, 4h30 da tarde, contra o Fortaleza, jogo importante, jogo difícil, vale a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente não sabe ainda se o Fernando Diniz vai poupar algum jogador, porque a gente tem na terça-feira que vem jogaço contra o River Plate na Libertadores, mas o fato é que, se o Fluminense está com um calendário apertado, o Fortaleza também está, porque o Fortaleza, ele jogou no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, joga nesta quarta-feira contra o Águia de Marabá pela Copa do Brasil, já está com a classificação também, né, praticamente sacramentada, porque venceu o primeiro jogo por 6-1,
mas, né, tem que entrar em campo, tem que jogar, deve mandar alguns jogadores titulares, outros reservas. No final de semana tem o jogo contra o Fluminense e na quinta-feira da semana que vem também entra em campo, porque o Fortaleza está disputando a Copa Sul-Americana, tem jogo contra o Estudiantes de Mérida pela Copa Sul-Americana. Então, assim como o Fluminense, o Fortaleza também tem um calendário apertado. O jogo de sábado é muito importante. Fortaleza tem 4 pontos, né? Se vencer, ultrapassa o Fluminense. Se o Fluminense vencer, se mantém na liderança, se mantém com 100%. Então, o Fluminense vai se preparar nesses próximos dias na capital cearense para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, um grande abraço a todos. Agradeço a sua presença, agradeço a sua amizade e te espero no nosso próximo vídeo. Até mais!